O medo da dor da perda nunca salvou ninguém de perder nada. Um emprego, nem milhões no banco, nem o amor, nem filhos, nem pais. Essa é uma frase retirada do livro Pra Vida Toda Valer a Pena Viver, Pequeno Manual para Envelhecer com Alegria, da autora Ana Cláudia Quintana Arantes. Eu li esse livro recentemente e foi meu primeiro contato com essa autora e também meu primeiro contato com esse tema, ainda que eu encontro muito ele no meu trabalho, falar sobre o luto, sobre a morte, sobre o envelhecimento. Ler esse tema ainda não tinha sido uma experiência pra mim. E agora eu tô lendo o outro livro mais famoso dela, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu acho que mexeu muito comigo a ideia de ler esse livro e pensar muito sobre o nosso envelhecimento, porque eu sempre tive uma visão da vida, não muito naquele lugar de, nossa, cada dia que a gente tá vivendo é um dia que a gente tá envelhecendo, é um dia que a gente tá mais perto da morte, sabe? Eu nunca olhei pra vida nesse lugar, eu prefiro entender que eu tô vivendo e não que eu tô morrendo. Porque realmente, ainda que a gente se aproxime da morte, a gente tá vivo, então eu estou vivendo. Mas muitas partes desse livro mexeram comigo, muitas partes me fizeram pensar sobre a vida que eu levo hoje. Porque é uma perspectiva muito interessante que eu quis trazer pra gente compartilhar e conversar juntas nesse primeiro livro, né, o Pra Vida Toda Valer a Pena Viver, é que a autora traz uma ideia da gente pensar sobre o nosso envelhecimento, da gente não lidar com a vida como se o envelhecer fosse ser uma surpresa, como o envelhecer mesmo, assim, o envelhecer de você chegar no momento da sua vida onde o seu corpo não funciona mais como funcionava antes, a gente se torna um pouco mais dependente, precisa um pouco mais da ajuda das outras pessoas. E eu acho que eu nunca olhei pra esse lugar. Todas as vezes que eu pensava no meu futuro, ou ainda hoje que eu penso no meu futuro, eu penso muito num futuro próximo, eu acho, assim, sabe? É aquele lugar do, eu quero conquistar tal coisa, e eu quero morar em tal lugar, e eu quero ter tal, sabe? Muito voltado para as coisas que eu quero fazer no meu futuro, voltado para trabalho, voltado para o financeiro, voltado para uma vida parecida com a que eu tenho hoje. E tudo bem, acho que faz super sentido, porque é isso, né? A gente pensa no futuro, mas a gente também pensa num futuro mais próximo. A gente não pensa naquele futuro lá daqui 30 anos. A gente pensa, às vezes, no ano que vem. O que eu quero fazer no ano que vem? O que eu quero conquistar até tal momento do ano. A gente foca, né, no futuro, mas num futuro próximo. E esse livro me fez pensar que tem mais coisa nesse futuro. Eu acho que uma das formas que eu gosto muito é que o livro já começa a história já se inicia com a ideia de que a gente vai chegar lá. Não tem, assim, porque a outra opção pra você não chegar nesse envelhecimento é você morrer antes dele. E não é uma ideia que a gente quer. Não é exatamente o nosso plano. Então, a ideia é envelhecer. A ideia é exatamente essa. Estamos todos vivendo hoje e caminhando pra chegar lá. Pra ter um bom envelhecimento. E eu fiquei muito com uma das falas da autora nesse livro é se questionar e se perguntar: o que você tem feito hoje? Assim, como você tem cuidado do seu corpo, como você tem cuidado da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua vida como um todo, pra chegar lá bem. Ela usa como uma metáfora no livro a ideia do deserto do Saara. Ela fala como se, assim, olha, a gente tivesse um encontro marcado, um evento, assim, marcado nas agendas de todo mundo, que daqui uns 30, 40 anos a gente vai se encontrar no deserto do Saara. Eu tô falando isso de um lugar de uma pessoa com quase 30 anos. Eu tenho 27, então daqui uns 30 anos eu vou estar com quase 60 anos. Então, daqui uns 30, 40 anos, 60, 70 anos. E é esse lugar do envelhecimento. É esse lugar da gente se tornar idoso. E aí ela fala, né, vamos pensar que a gente já tem esse encontro marcado. Não importa, você já sabe que daqui 30, 40 anos a gente tem esse encontro marcado lá no deserto do Saara. Traz um diálogo meio de imaginação, assim, como se a gente chegasse lá e você chegasse falando: meu Deus, mas nossa, aqui é muito quente, ninguém me avisou que aqui é muito quente. Nossa, mas aqui tem muita areia, ninguém me falou que tinha muita areia. Ou quando chegasse a noite, falasse: meu Deus, mas eu não trouxe uma manta, não trouxe um cobertor, não trouxe uma blusa de frio, ninguém me falou que de noite faz frio. Sabe, chegar no deserto do Saara sem um preparo, sendo que você sabia que daqui 30 anos, 40 anos, a gente tem esse encontro marcado de se encontrar lá no Saara.
Então, o que você tá fazendo nesses 30, 40 anos que antecedem esse encontro marcado? O que você tá fazendo pra chegar lá bem e preparado? Não é pra controlar tudo. Isso é uma coisa que a autora fala no livro e me é muito importante, assim, essa ideia a gente não vai controlar, né? A gente não vai conseguir controlar tudo que vai acontecer daqui 30, 40 anos, como a gente vai viver a nossa velhice 100%. Tem partes que não vão dar pra ser controladas mesmo. Mas tem partes que a gente pode pensar um pouco mais, se preparar um pouco mais. E eu acho que esse livro mexeu bastante comigo também, porque eu sou a irmã mais nova. Eu tenho uma irmã mais velha de 31 anos, quase 32. E os meus pais são mais velhos. Os meus pais estão com 57, 58 anos, quase 60. Então, imaginar eles chegando nesse lugar, o encontro marcado deles no deserto do Saara tá chegando. Eles estão quase com essa faixa de 60, 70 anos. E os pais das minhas amigas também, os pais de pessoas próximas de mim. A fase adulta é a gente ver os nossos pais envelhecendo, a gente entrar muito em contato com o envelhecimento. E os meus pais estão muito bem. Mas nos últimos 2 anos eles começaram a apresentar as primeiras questões de saúde, as primeiras questões em que você vê os seus pais tendo que frequentar muito os médicos, tendo que tomar certas medicações para saúde, tendo que cuidar mais ainda da alimentação. Na minha casa a gente sempre foi muito tranquilo com essa questão da alimentação, a gente sempre comeu bem, muito equilibrado, mas você vê os seus pais tendo que fazer escolhas muito pensando na saúde. E eu percebia que eu não estava acompanhando tanto, assim. De novo, temos uma relação muito tranquila e muito saudável e equilibrada com a comida e a atividade física. Todo mundo na minha casa é muito ativo. Eu queria poder mostrar uma foto dos meus pais pra vocês. Vocês não diriam que eles têm quase 60 anos, porque eles são pessoas muito ativas e que se cuidaram a vida inteira. Mas, ainda assim, eles estão chegando nesse lugar de ter que fazer alguns ajustes de alimentação, ter que fazer mais ajustes na sua saúde pra lidar com problemas de saúde que estão acontecendo. E acontecendo não por um descuido da parte deles, mas acontecendo porque a gente envelhece. Isso acontece. E aí eu me vi nesse lugar de ficar muito mais atenta com a saúde dos meus pais e conversar muito com eles sobre, né, mãe, bebe mais água, sabe? Quando você... Sabe a hora que chega, a hora que a gente percebe, putz, é minha vez agora, sabe? De cuidar dos meus pais. Se tornou muito o meu trabalho, assim, porque eu comecei a ficar muito mais atenta. Eu passo o dia aqui com eles em casa, então eu fiquei muito mais atenta à saúde deles também, a tudo que eles estão vivendo. E eu percebi que eu não tava olhando pra mim como, ok, daqui 30, 40 anos, eu vou estar vivendo isso. E a vida que eu tô levando hoje já me coloca numa possibilidade de também ter um envelhecimento saudável, ou eu tô dando uma esculhambadinha, assim, sabe? Então, de novo, como eu falei, eu tenho uma vida muito saudável, mas existem coisas que eu posso melhorar. E ler esse livro e ao mesmo tempo ter essa relação, né, de ver a saúde dos meus pais, me trouxe muito pra esse lugar de que a gente vai ter que olhar pro envelhecimento. Além do livro me trazer um pouco pra esse lugar de pensar sobre o envelhecimento por si só, o livro, ele me fez pensar um pouco sobre como a gente foca demais, e eu falo isso muitas vezes aqui, mas como a gente foca demais numas conquistas, que eu sempre tive um pouco essa dúvida na minha cabeça, assim, tá, e depois? E depois que eu conquistar essas coisas que eu tô almejando pra daqui 1 ano, o que eu vou fazer, assim? Porque na minha cabeça, eu era uma pessoa, sou uma pessoa com vontades, com ambição, mas eu também sempre fui uma pessoa que buscou a estabilidade, que queria o lugar mais seguro e mais tranquilo. Se você perguntar o sonho da minha vida, não é um sonho enorme, luxuoso, que, nossa, eu quero ter uma mansão, né? Eu quero uma vida confortável. Eu sempre disse para as pessoas, eu quero que o meu trabalho me proporcione uma vida confortável. Eu quero trabalhar o suficiente para ter uma vida confortável, não passar perrengues, mas viver uma vida ok. Não quero grandes luxos, morar numa mansão, ter 10 carros, porque não é exatamente isso que me realiza, assim. Me realiza a ideia de tranquilidade, de conforto, de estabilidade. E eu sempre entendi que o me arriscar demais era medroso. Eu sou uma pessoa medrosa, talvez. E é por isso que eu até abri esse episódio com a ideia, com essa frase, né, de que o medo nunca impediu ninguém de perder nada. E realmente, ter medo das coisas nunca me impediu de sofrer. Me impede, às vezes, de viver coisas que eu desejo, porque eu sou medrosa demais pra fazer. Mas
Ainda assim, eu sou uma pessoa que vive muito pelas conquistas, pela ideia de, tá, eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, fica buscando ali aquele resultado. E aí, às vezes, eu fico pensando, ok, no momento, eu ainda não conquistei algumas das coisas que eu quero conquistar. Mas e depois? O que eu vou querer depois, assim? Então tá bom, porque eu não acho que os meus objetivos e as minhas conquistas são coisas muito impossíveis de serem realizadas, não. Então eu entendo que em algum momento eu vou realizar isso. Eu vou ter o meu apartamento, eu vou ter um trabalho, né, eu vou tá cada vez melhor com o meu trabalho e ele vai me proporcionar essa estabilidade, essa segurança. Eu vejo que é uma vida possível, não é uma vida muito distante da vida que eu já vivo hoje, é isso que eu tô querendo dizer. E aí eu ficava meio, e aí? O que eu vou querer depois, assim, tipo, qual que vai ser o meu novo objetivo, o que eu vou almejar, assim, na vida? E eu parei pra pensar, lendo o livro, que talvez eu tenha... como que eu posso explicar isso? Eu esteja vivendo a minha vida muito mais pelas conquistas, pelos pontos altos, assim, e dá um pouco uma sensação de que depois minha vida vai perder um pouco a graça, sabe? Depois que eu tiver conquistado as grandes coisas que eu quero conquistar na vida... vai ter mais meio que graça. A vida vai ser meio, é isso, agora é só viver as conquistas. E que doido achar que o viver a conquista é a parte sem graça. Tipo, o conquistar, essa corrida, essa ansiedade, esse sofrimento, essa loucura toda é a parte mais legal. O viver a conquista, viver exatamente o que eu quero, que é a estabilidade, a tranquilidade e o conforto, me pareceu meio sem graça, sabe? Me pareceu meio entediante. Eu, tipo, tá bom. E eu nunca parei pra olhar a ideia de pensar em futuro, de pensar em conquistas, com a ideia do envelhecer. A única certeza que a gente tem, e ainda assim, mais ou menos, é que a gente vai envelhecer. E eu nunca olhei pra, ok, os meus objetivos de vida hoje é buscar um bom envelhecimento. É buscar uma qualidade de vida quando eu tiver mais velha. É fazer coisas hoje pra garantir que a Juliana de daqui 30, 40 anos viva bem. Eu não tinha olhado pra isso. E olhar pra isso me fez pensar se eu estou vivendo isso. Se eu consigo ou se eu posso fazer melhorias na vida que eu tenho hoje pra que a Juliana de daqui 30, 40 anos tenha uma boa vida. Quando ela chegar lá no deserto do Saara, ela chegue preparada. E não é ela chegue com tudo esquematizadinho, tudo planejado, não. Mas ela chegue minimamente preparada, inclusive pra que esse preparo possa ajudar a Juliana do futuro a viver aquilo que a gente vai viver. Questões de saúde, questões de saúde física, saúde mental, tudo que engloba a vida de quando você envelhece. A vida de todo mundo, que é o envelhecimento. E de brinde, um outro ponto que ficou muito pra mim foi pensar no luto, nas perdas, na morte por si só. Porque não é um tema que a gente se sente muito confortável de falar, não é um tema que a gente aborda e gosta. E tudo bem a gente não gostar, mas não dá pra gente fingir que ele não vai acontecer. E eu acho que uma das partes mais tristes pra mim é pensar que o envelhecimento, ele traz muito isso. Traz as perdas. A gente vai perdendo, porque pessoas ao nosso redor vão falecendo, a gente vai perdendo a nossa autonomia, a gente vai perdendo mesmo. Acho que dá pra resumir aí. A gente perde muita coisa. Mas eu acho que é isso. Eu sempre olhei pro envelhecimento como esse lugar, um pouco de perdas. Eu tenho que fazer o máximo na minha vida enquanto eu tô nova, porque quando eu envelhecer não vai dar mais pra fazer. E eu acho que a gente, no geral, vive muito assim. Parece que a gente tem que conquistar o máximo no hoje, porque daqui 20, 30 anos não vai dar pra fazer mais nada. A gente não pode iniciar nada de novo aos 60, 70 anos. A gente não pode conquistar coisas. Não, tudo tem que ser feito antes, porque os 60, 70 anos são só pra você viver e, desculpa dizer, mas parece que a gente vai viver só pra esperar a hora que acabar, a hora que a nossa vida finalmente chegar ao fim. Parece um pouco isso. Então eu vivo numa ansiedade, num desespero aos 27, porque parece que o meu tempo tá acabando. Porque quanto mais o meu tempo vai passando, mais eu vou me aproximando de uma idade em que eu não vou mais poder conquistar, eu não vou mais poder fazer nada de novo, eu não vou poder mais iniciar nada. E ok, eu sei que a gente vai viver limitações. O envelhecimento traz limitações. O livro mostra muito isso pra gente. Traz muitas limitações. Mas eu posso viver uma vida hoje que me dê um pouquinho de melhoras para que eu viva limitações, mas eu não viva 100% limitada. Mas eu também posso viver um pouco a vida de hoje sem achar que ela tem um prazo para acabar. Porque
Ok, eu estou te dizendo que vamos todos envelhecer e vamos todos morrer? Sim, estou te dizendo. Mas o que eu tô querendo dizer é que parece... Vamos supor que você vai viver até os 100 anos. Parece que você não tem 100 anos disponível de vida. Parece que você tem 60, 70. Os outros 30, 40 anos são só pra você ficar numa inércia esperando a morte chegar. Porque parece que a gente tem que ter tudo resolvido. Porque quando envelhecer, a gente não vai mais poder fazer nada, conquistar nada, iniciar nada. Então, pra que eu quero viver até os 100 anos se eu não vou poder viver de verdade os últimos anos da minha vida? Se os últimos muitos anos, porque 30, 40 anos é muita coisa. Se os últimos muitos anos da minha vida vão ser pra ser só uma inércia onde eu não vou poder conquistar, fazer nada, pra que viver até os 100 anos? Porque, de novo, não é como se eu estivesse dizendo, não, a gente vai aproveitar. Aos 60 anos é a hora em que a gente vai começar a curtir as nossas conquistas, viver. O que também é muito triste, passar 60 anos conquistando coisas pra ter que esperar só lá os 60, 70 anos pra você poder curtir as suas conquistas, poder viver de fato. Mas ainda assim, não é isso que a gente faz. A gente olha pro envelhecimento como um lugar de aqui acabou, a gente não tem mais chances. Mas a gente quer viver muito. Mas viver muito pra quê? Se você não vai se permitir viver de verdade esses 60, 70 anos da sua vida. Pra quê? Esses 100 anos da sua vida. Pra que a gente quer ter uma vida longa se a gente não se permite viver? E aí, isso é meio triste pra mim, porque eu percebi que, apesar de eu estar olhando pro envelhecimento e percebendo que, ok, eu quero muito envelhecer e continuar vivendo, e continuar conquistando, e continuar aproveitando a minha vida, e não ficar lá só paradinha esperando a morte chegar, eu acho que eu não estou vivendo dessa forma hoje. Eu não acho que hoje os meus 27 anos são vividos nesse lugar de que eu tenho tempo pra viver. Eu acho que às vezes os meus 27 anos de vida estão sendo vividos no lugar de eu só tô aqui pra conquistar. Ainda não é hora de comemorar, de curtir, de relaxar. E é meio triste. Porque qual vai ser a hora de curtir as conquistas? Qual vai ser a hora de viver a vida? Qual é o momento em que a gente vai poder fazer isso? Então, assim, não sei, vai me levando pra muitos lugares, mas ler esse livro me fez pensar no envelhecimento num lugar diferente. Acho que a perspectiva, como eu falei pra vocês no início, a perspectiva de que cada dia de vida é um dia a menos, não é uma perspectiva que me agrada. Não gosto de pensar dessa maneira, não gosto de olhar pra vida que a gente tem como um tempo que estamos perdendo, não. Mas eu acho que é válido a gente olhar pra vida hoje já como parte do nosso envelhecimento. Não que você já está velha, mas até porque não sei quando que vai ser esse lugar de já estar velha, como se já estar velha fosse uma coisa, né? Olha, chegou a sua cota final, acabou. Não. Mas falo no sentido de ok, você ainda tem muito tempo de vida, que bom, espero que você viva muito, mas o que você faz hoje também precisa estar alinhado com a vida que você quer ter, né? Com a pessoa que você quer ser, com o envelhecimento que você quer atingir. Então, será que a gente tem feito hoje as coisas que a gente gostaria de fazer para poder viver bem? Não só a vida de hoje, mas a vida do futuro? Será que a maior conquista que a gente pode ter na vida são esses itens, esses itens materiais, essas conquistas físicas mesmo, comprar uma casa, comprar um carro, comprar não sei o que, conquistar tantos milhões de reais na conta. A gente vai usar tudo isso? Ou isso vai meio que morrer com a gente sem ter muita graça, sabe? Eu acho que tudo isso me leva muito pra aquele lugar que é um tema que eu quero que a gente converse depois, sobre, sabe, quando a gente guarda aquela cartela de figurinhas pra falar, numa ocasião especial eu uso. Que ocasião especial é meio que essa, né? Aquela roupa que a gente guarda e fala, não, essa roupa é pra uma ocasião especial. Que ocasião especial é essa, se não for a vida que a gente já tá vivendo hoje? Pois é. Algumas outras frases que eu só queria deixar aqui pra vocês, que eu anotei dessa leitura e que foi muito bom pra mim. Uma das frases que eu anotei é que, às vezes, só nos lembramos do que precisamos no percurso. Parados, não nos lembramos. Essa frase, pra mim, ela foi importante porque acho que entender o que a gente precisa e atrelar isso a movimento é uma coisa muito importante, porque talvez as nossas ideias mudem, talvez aquilo que a gente precisa mude, e talvez a gente só se lembre disso quando a gente se movimentar. Uma outra parte que eu achei importante é anotar a ideia de que as relações
são muito importantes para a nossa saúde. Então, questionar o tipo de relação que a gente tem criado com as pessoas, as memórias. Sei que é um pouco clichê pensar sobre o amor, mas o amor realmente seja sobre isso. Não só sobre ser amada, mas criar memórias amorosas. Criar memórias que você, talvez no final da sua vida, vá gostar de se lembrar. E, por fim, tem mais uma que eu anotei, que é: o agora é o momento de construir as suas memórias para preencher os dias em que tiver que viver delas. Uau, essa foi muito importante para mim, porque acho que fecha tudo que eu disse aqui para vocês sobre como a gente está vivendo a nossa vida de hoje. No futuro, a gente vai enfrentar as nossas limitações físicas, sociais, culturais. O envelhecimento vem cheio de limitações. Então, talvez, no envelhecimento, a gente tenha que viver muito a memória das experiências que a gente viveu quando era jovem. Então, será que hoje você está construindo memórias que a sua versão do futuro, que não tiver mais a possibilidade de viver essas experiências na prática, vai gostar de lembrar? A sua versão do futuro, de daqui 30 a 40 anos, vai ter uma vida legal baseada nas memórias que você viveu? E eu acho que isso, pra mim, mexe demais pela ideia que eu trouxe aqui pra vocês. Do como, talvez, muitas vezes na minha vida, eu tô ali focada demais nas conquistas, no tem que fazer, tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. E ok, a gente tem mesmo, mas talvez isso pareça ser a parte mais importante da minha vida. E a Juliana de hoje tem saúde física, mental, tem uma condição de vida, tem tempo, tem tantas coisas que eu posso proporcionar pra mim que talvez a Juliana do futuro não vá poder viver. Por limitações físicas, o que for. Pode ser que eu não possa viver no futuro experiências que eu posso viver hoje, mas que eu não tô me permitindo viver hoje, porque tudo no hoje parece que só vale se for te trazer lucro financeiro, se for te levar para um sucesso profissional, se for te fazer conquistar um bem material. E eu não vou ser hipócrita de dizer pra você que tudo isso não é importante, porque é. A gente precisa das nossas conquistas também, a gente vive as conquistas materiais também, financeiras, mas tem coisas que eu sei que eu quero viver na minha vida e que hoje eu ainda não me proporcionei, porque todo o meu tempo tem que ser destinado a trabalho, a fazer mais dinheiro, a conquistar mais coisas. E eu tenho certeza que a Juliana de daqui 30, 40 anos vai ficar muito mais feliz se ela tiver a memória dessas experiências que hoje eu posso me proporcionar. Então, a partir dessa leitura, eu tô tentando fazer o combinado comigo e eu vou deixar de sugestão pra você, de fazer o combinado com você mesma, de viver a sua vida no hoje, sabendo que um dia você vai envelhecer e que você ainda vai ter muito tempo pra viver, mas pode ser que algumas experiências você não tenha mais a oportunidade de testar. Então, se você tiver a chance de fazer hoje, faz hoje. Se você tiver a chance de criar essa memória para que a sua versão do futuro tenha pelo menos isso para se agarrar, faz hoje. Viva o hoje. Faz as suas experiências. Coloque em prática. Acho que viver só pelas conquistas pode ser legal, mas também pode ser muito sem graça. Então, que a gente lembre do título desse livro. Para a vida toda valer a pena viver. Quando eu comecei a ler o livro, eu não tinha entendido que era sobre a vida e não só sobre o envelhecimento. E ler esse livro até o final, e agora trazer todas essas reflexões, me fez perceber isso. O que a gente entende aqui, quando a gente fala sobre envelhecimento, não é só sobre preparar a sua vida para quando você tiver 60, 70 anos. Não. Mas é viver a sua vida hoje, aos 20, 18, 27, 30, 40... sabendo que você vai envelhecer. Essa é a garantia que a gente tem. E de que talvez você precise construir uma vida boa para que a sua versão mais velha possa ter um pouquinho mais de orgulho de você.